Olá, meu nome é Eliane Lora, eu sou psicóloga coach e hoje nós vamos falar sobre crenças e crenças limitantes. Nesse caso, eu quero falar sobre crenças em relação a nós, em relação à ideia que eu tenho sobre mim. E isso acontece da seguinte forma: desde a infância, nós nascemos e nós não temos crença nenhuma a nosso respeito, nem a respeito do mundo. E essa crença, ela vai começar a se construir. E como é que se faz isso? Através de experiências e através de opiniões de pessoas distintas. Normalmente, as pessoas mais significativas, elas têm um peso maior em relação a essa opinião, a nosso respeito. Então, assim, eu sou criança, eu vou participar de uma atividade, de uma brincadeira e eu tenho sucesso nessa brincadeira, então eu crio a crença, a ideia de que eu sou capaz de realizar determinadas tarefas, de que eu sou boa naquilo, de que é importante eu arriscar, de que se eu arriscar eu posso vir a ter sucesso e isso é maravilhoso. Ou eu não tenho sucesso nessa brincadeira, nessa atividade e eu cresço acreditando que eu não sou boa, que eu não sou capaz, que é melhor eu nem tentar porque eu vou me frustrar e eu vou ficar chateada. Muitas vezes aquelas brincadeiras que acontecem muito, né, nas escolas e às vezes os amiguinhos riem da gente porque a gente não consegue fazer e isso tudo fica internalizado e se torna uma crença. Pode ser positiva, pode ser negativa. Isso depende muito do contexto, de como aconteceu, de como eu entendi aquilo e de como os educadores e responsáveis agiram após aquela situação e isso vai formar uma ideia que eu tenho a meu respeito. Uma outra forma de se construir crenças é em relação à opinião que os outros têm a meu respeito. Então, pessoas importantes, os pais, avós, tios e educadores, pessoas próximas, essas pessoas elas têm essa opinião a nosso respeito que tem um peso muito grande. Então, muitas vezes, erradamente, um pai ou uma mãe fala: você é preguiçoso, você não consegue fazer nada direito, o seu irmão é muito mais dedicado do que você, seu irmão é mais inteligente do que você, seu irmão tirou notas melhores, seu amigo, fazem comparações. E isso transforma as nossas crenças em crenças negativas. E nós começamos a acreditar que nós não somos capazes, somos preguiçosos, e é isso que não tem jeito, não tem como mudar, né? Então, assim, crenças negativas. Ou muitas vezes esses pais irresponsáveis, educadores, são mais atentos a essa fala e eles motivam a criança. Então falam para a criança: você é capaz sim, você pode fazer isso melhor, eu acredito em você. Dessa vez você não conseguiu, mas eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E isso é importante, porque cria uma crença positiva, uma crença que mostra para a pessoa que se ela arriscar, ela pode conquistar objetivos no futuro, apesar de nesse momento não ter tido sucesso. Isso é importante, né? As crenças limitantes, elas são exatamente essas crenças negativas que nós temos a nosso respeito. Então, eu não acredito em mim, eu não acredito que eu possa conseguir, eu não acredito que eu seja capaz. E isso me limita, faz com que eu tenha dificuldade de seguir em frente. Muitas vezes eu criei essa ideia quando eu era criança ou no decorrer da minha vida, em qualquer momento, não só na infância eu crio essas crenças, mas em outros momentos da vida eu vou experienciando coisas e essas crenças vão se formando, vão se fortalecendo. Num término de relacionamento, num emprego que eu não consegui ou então que eu fui mandada embora, isso tudo vai vinculando as ideias que eu tenho a meu respeito e vai fortalecendo minhas crenças, criando novas crenças ou até enfraquecendo as que eu já tinha, né? Então, as crenças limitantes, elas me paralisam muitas vezes. Muitas vezes eu acredito que eu não sou capaz de alcançar um objetivo, porque no passado eu não fui, e aí eu nem tento. Eu digo: eu não vou tentar aquela vaga de emprego porque eu não sou tão bom assim, né? Eu sou limitado, meu currículo é limitado, então eu nem vou tentar. E muitas vezes eu perco grandes oportunidades porque eu tenho capacidade de fazer determinadas coisas, mas eu prefiro não arriscar para eu não me frustrar. Isso são crenças limitantes pessoais. Existem crenças limitantes que são sociais.
como eu preciso ser magra para ser aceita, como eu preciso ter um comportamento X para eu ser bem vista, eu preciso saber falar muito bem para eu ser bem vista no mercado de trabalho. Existem crenças sociais que são crenças comuns à maioria das pessoas. Nós precisamos entender que as crenças, elas existem, mas elas podem ser quebradas. E para elas serem quebradas, nós precisamos inverter esse padrão, né, dessas crenças limitantes. Então, se eu acredito que eu não sou capaz de passar numa vaga de um trabalho que é concorrido, eu posso pensar o seguinte: por que eu não sou capaz, né? E se eu me esforçar? Se eu fizer melhor do que eu estou fazendo hoje? Porque hoje eu não me sinto capaz, mas eu posso me preparar para ser capaz. Então, se eu me preparar, eu posso conseguir. E começar a arriscar mais. Conforme eu for arriscando, eu vou ser frustrada em alguns momentos, sim, porque é da realidade. A frustração faz parte da nossa vida. Nem sempre nós temos sucesso, mas isso não significa que a gente não mereça sucesso. Então, o importante é nós compreendermos, identificarmos as nossas crenças limitantes, compreendermos o porquê dessas crenças. Muitas vezes a gente consegue identificar rápido. Eu acho que eu não sou capaz porque na minha infância o meu pai falou que eu não era. Ou então eu tive um relacionamento que não foi muito bom e nesse relacionamento era sempre dito essa questão de eu não ser capaz. Ou então num trabalho que eu tive, o meu chefe me mandou embora e disse que eu não era capaz e eu tomei isso como uma verdade. Mas talvez eu não fosse naquele momento, eu não estivesse apta naquele momento e eu posso me preparar. Então, vamos identificar a crença, vamos avaliar a crença e vamos ver o que a gente pode fazer para mudar isso. Porque essa crença é uma ideia de um momento. E esse momento muda, nós mudamos, então nós podemos ter fracassado num momento e agora nós podemos ter sucesso. Então é super possível mudarmos crenças. Existem técnicas para isso e muitas vezes conseguimos fazer sozinha, outras vezes precisamos de um profissional. Então, avalie a sua limitação, perceba se você tem condição de fazer sozinho. Se não tiver, procura um profissional, porque as crenças limitantes, elas são possíveis de serem vencidas, de serem modificadas e você pode sim alcançar o seu objetivo. Basta você buscar o caminho certo. E aí, muitas vezes você precisa de um profissional para isso. Mas isso é ótimo, se você chegar à conclusão de que você precisa de um profissional, maravilha. A partir daí você vai conseguir alcançar os seus objetivos, certo? Então, confia, acredita, porque as crenças, elas podem ser mudadas, elas podem ser modificadas e as positivas podem ser fortalecidas. E isso é super saudável, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.